custo das câmaras, das assembleias e tudo que envolve o poder legislativo. A Maju Arruda Leite fez uma reportagem ontem, não deu tempo da gente veicular, mas hoje a gente vai falar sobre esse tema. Conta, Maju. Um levantamento revela que 39 cidades de São Paulo têm hoje câmaras de vereadores que custam mais aos cofres públicos do que os próprios municípios arrecadam. O balanço do Tribunal de Contas do Estado se baseou nos gastos de custeio e pessoal das casas legislativas de 644 localidades. A capital não faz parte do mapeamento por ter o próprio órgão fiscalizador. Os dados consolidados dizem respeito ao período de maio de 2019 a abril de 2020, anterior, portanto, à queda de arrecadação motivada pela pandemia. As câmaras são mantidas com dinheiro de impostos, como IPTU, por exemplo. Cidades em que a população é inferior a 6 mil habitantes são as que mais excedem o valor arrecadado. Segundo o diretor da Divisão de Auditoria Eletrônica do Tribunal de Contas, Marcos Portela, sem os repasses estaduais e federais, essas cidades quebrariam. Cidades que têm menos população é que esse gasto da Câmara fica mais relevante, né, em relação à receita tributária, porque esses municípios arrecadam pouco, né, são praticamente cidades dormitórios, né, não tem atividade industrial muito intensa, né. E aí ela sobrevive basicamente do IPTU e do ISS, do pouco que ela arrecada. Então a receita tributária é muito pouca, ela depende em grande parte de transferências do Estado e da União. Zaidan, continuamos tendo um problema recorrente que é não ter estrutura financeira para bancar os gastos de quem quer fazer leis nos municípios. Por que não junta vários municípios para fazer uma coisa só? Por que tem tanta despesa com o poder legislativo, com o poder judiciário? Impressionante, Zaidan. Impressionante, Ronald. E o fato é que é escandaloso isso, né? Essa reportagem da Maju Arruda Leite é muito importante. Porque, primeiro, não é que os municípios gastam mais do que arrecadam, mas eles gastam mais do que arrecadam só com a Câmara Municipal. Então, na verdade, eles gastam muito mais do que arrecadam, porque eles têm outros gastos, né? É óbvio. Com varrição, com limpeza da praça, com o asfalto que é colocado ali na rua principal. Então, você tem outras despesas, né? Com posto de saúde, tem que pagar o médico, se não é do Estado, é do município. Com o professor da escola municipal, se houver, com ônibus para crianças que moram na zona rural e vão à escola, então geralmente o município cede um ônibus para buscar essas crianças, para que elas possam ir à escola e tudo isso. Pois bem, no entanto, todos esses gastos têm de ser pagos depois que o município já exauriu o que ele arrecada em impostos e mais um pouco com a Câmara Municipal. Então imagina o seguinte, eu estou vendo aqui o exemplo de uma cidade que tem 9 vereadores, né, que é o mínimo, totalizando mais de 720 mil reais, 202% mais do que o valor arrecadado com impostos. Então, só a Câmara de Vereadores, na cidade de Aspásia, que tem 1.800 habitantes e 9 vereadores. O custo, e aqui não é só salário de vereador, né? É o cafezinho, é o pãozinho, é o bolinho, é funcionário, carro, manutenção do prédio, né? Porque, imagina, não devia nem ter prédio, né? Tem que ter uma Câmara Municipal. Os caras podiam se reunir ali na praça, de graça. 2 vezes por semana, terça e quinta, à noite. A gente se reúne aqui para discutir os problemas da cidade, tá bom? Ou então, fulano, você empresta aquele galpão lá, a gente vai se reunir 2 vezes por semana à noite lá, para não te atrapalhar, vai ser à noite, né? E temos as nossas atividades, não seremos remunerados, mas queremos ajudar a cidade. Essa é a ideia, era assim antigamente. Mas virou profissão. E além dos salários, que obviamente representam a maior parte desses gastos, né? Isso é óbvio. Você tem as despesas. E aí entra aquela ideia nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas. Olha quanto custa a Assembleia Legislativa de São Paulo.
É mais ou menos o custo do HC. Olha quanto custa a Câmara dos Deputados, o Senado. São essenciais, são. Tem de haver Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado, é óbvio. São fundamentais. Não há democracia sem um poder legislativo independente. Não há democracia, Estado de Direito, sem um judiciário independente, forte. O problema não é esse, não. Mas é o custo. E há no Brasil a mentalidade de que são todos reizinhos, não é? Todo mundo tem um palácio, todo mundo tem dezenas, centenas, no caso do Supremo, alguns milhares de funcionários. Para aquele grupinho ali de ministros, que poderiam ser muito bem atendidos num prédio bem menor, com muito menos gente trabalhando ali. E sem essa de carro oficial, não. Todos têm carros oficiais, e avião, e não sei o quê. E despesas e mais despesas, que obviamente, não, se você acabar com todas elas, você não acaba com o rombo. Mas há sim um efeito considerável quando você soma tudo. Estamos falando de municípios, por exemplo, que não sobra um mísero centavo depois de pagarem as despesas da Câmara Municipal. E olha que ainda tem a despesa da Prefeitura, hein? Tem a despesa da Prefeitura. Também deve funcionar num prédio ali e tal, não é? Porque todo mundo quer ter palácio, todo mundo quer ter servidores, todo mundo quer ter o sujeito ali servindo cafezinho, pãozinho com salame, pãozinho com presunto, dependendo da instância, né? No Supremo a coisa é outra, não tem essa de mortadela e presunto e salame, não. Não é? Não, lá tem lagosta e vinho 12 anos. Vinho, e uísque 18 anos. O negócio não é fácil. É o exemplo, é o recado moral que você passa para uma sociedade repleta de miseráveis. Não é que se acabarem com essas despesas, resolverão o problema fiscal, o rombo nas contas públicas. Haverá uma diminuição considerável, hein? Não podemos subestimar a totalidade desses gastos país afora. Mas é o exemplo, é essa ideia nefasta de que o cara se apropria do que é público e de que ele está lá para ser servido, não para servir. É a ideia de que o juiz, o deputado, o senador, o presidente, o governador, os ministros, secretários, os prefeitos, os vereadores estão nessa para serem servidos. Não é? Eles conseguiram o mais difícil, chegaram lá, agora é hora de serem servidos. Não! Não. Eles estão lá para servirem e não para serem servidos. E custam caro. Agora, é inviável. Agora, o município, tudo bem, porque aí vem o socorro do Estado e o socorro da União. Não fosse isso, como falou o especialista ouvido pela Maju, estariam todos falidos, quebrados, inviabilizados. Não poderiam abrir a porta da prefeitura. Né? Ô Zaidan, nas eleições, sempre quando vão divulgar os números, né, da eleição municipal ou de outras eleições, eles sempre utilizam o município de Borá, aqui em São Paulo, que é o menor município do estado, que tem 800 e poucos habitantes, como uma referência. Lá em Borá teve 300 votos, sei lá o quê, quem ganhou foi o fulano de tal e tudo mais. Adoram falar isso. Borá está numa região em que tem ao lado Lutécia, tem Echaporã, tem a Rancharia, terra de Orlando Duarte e tal, tem Oscar Bressani. Desses que eu falei aí, se juntar 3 municípios, não dá 5 mil pessoas. Não dá 5 mil pessoas. E estão num quadrilátero formado por Presidente Prudente, Tupã, Assis e Marília. Por que raios não chega um dito cujo que vai dizer que isso vai ser regionalizado? Não tem a necessidade dessas cidades pequeninas terem 9 vereadores para decidir coisas que poderiam ser decididas por um grupo de políticos daquele quadrilátero, daquela região. Claro. Se isso fosse espalhado, imagina quantos milhares de reais. Agora, qual é o político que vai ter aquilo roxo para fazer isso? Não vai fazer. Deportam, cara. E mais, você poderia ter nessas cidades comitês, né? Então, o dono da farmácia, o dono do açougue, o representante dos trabalhadores no laticínio, né? O sujeito do sindicato rural. Como funcionam os consegues aí pela cidade, que é um conselho de segurança, mas trata de um tema específico.
Terça e quinta vamos nos reunir para discutir os problemas da cidade. Gente, essa iluminação tá uma porcaria, não é? Vamos dizer pro prefeito. E ganham o poder, são eleitos, ganham o poder pelo voto para que possam legislar. Então eles vão legislar. Agora, não tem de ter nem salário. Podem fazer isso 2 vezes por semana, 2 noites por semana. Mas não, vira uma profissão e mais. Além de virar uma profissão, há uma espécie de cultura alimentada, porque um alimenta o outro, né? De que agora eles estão lá para terem um vidão.